Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez ao vivo na live da live do presidente Bolsonaro. E hoje eu não estou sozinho, estou com a minha amiga Rosimeire Rocha Abraão. Hoje a Mônica não pôde participar, porque ela teve um probleminha técnico lá, mas talvez ela possa entrar aqui conosco para participar. Enquanto isso, vou compartilhando a live aqui, vou passar a palavra para a Rosimeire, dar boas-vindas aí para vocês. Se apresente aí, Rose. Boa noite, pessoal. Boa noite, Everton. Obrigado pelo convite. É uma responsabilidade grande, né? Substituir a Mônica, mas a gente vai poder fazer, né? Chegar à altura e passar para vocês as informações que a gente acompanhou na live do presidente agora. Eu sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né? E é a primeira vez que eu estou participando dessa live aqui com o Everton. Vai ser um prazer muito grande. Obrigada e boa noite a todos. Lembrando que é a primeira vez da live, mas para quem não viu, ontem nós fizemos um vídeo muito bacana e o presidente Bolsonaro hoje, né, ele abordou na live da live muitos assuntos que nós abordamos ontem aí, né? Eu, você, a Mel, e Sim. Nós temos novidades aí para vocês no canal sobre, né, novos vídeos aí que nós vamos fazer para vocês. A gente pretende fazer uma programação semanal aí com coisas interessantes. Bom, Rose, enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou compartilhando a nossa live. Bom, o presidente Bolsonaro, Rose, ele deu início na live falando algumas questões aí sobre a Covid, né? E aí ele falou, né, das consequências trazidas aí pelo o fica em casa, e a economia a gente vê depois, o fecha tudo, e ele trouxe um dado, né, que sobe para 41% o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever, né? Então, esse é um número muito preocupante, né, porque praticamente 2 anos aí que as crianças ficaram sem aulas, né, sem aulas presenciais, teve a questão das aulas online, mas a gente sabe que é um sistema que está sendo implantado ainda, muitas crianças não são acostumadas, né? E muitas famílias também não têm esse recurso ainda, né? De ter um computador em casa, enfim. Então, é um problema aí que vai acarretar para futuramente. Segundo o Bolsonaro, lá, Rogério Marinho, esse é um problema que pode demorar até 10 anos para ser consertado, né? Para se reverter isso. E olha, se reverter, né? Porque a gente vem de uma herança aí de uma educação precária, né, de outros governos, e aí mais essa aí pela pandemia, né? Quer comentar algo sobre isso, Rose? Então, ele realmente falou sim, há apenas 10 anos, né? E infelizmente, acho que o ponto maior é que a maioria das pessoas, muitas, né? Perdão, principalmente do norte do país, não tem acesso à internet, né? Então não tiveram condições de fazer com que os seus filhos tivessem acesso à educação, coisa que está sendo resolvida agora, né? Porque o governo está ligando praticamente toda a região norte, né? Ela está sendo abastecida com internet nas escolas, né? Tem acompanhado bastante isso, mas isso não vai amenizar a grande perda que a gente teve com relação à educação das crianças, né? Infelizmente, eu não vou dizer assim que a culpa seja, né, enfim, da estrutura, etc., somente, mas principalmente porque veio uma pandemia e ninguém sabia direito como lidar com ela no início, né? Fecharam tudo, alguns fecharam por ideologia, outros fecharam por realmente não ter domínio ou abrir, né, para poder saber administrar esse espaço, né, entre você ter o filho em casa, ter o filho na escola, ter o filho online, ter o filho... Então, assim, foram muitas experiências que eles fizeram com relação
aos estudos, né, durante esses 2 anos. Só para dizer que isso não é um caso só do Brasil, né? Isso foi um caso fora. Porém, em alguns países, voltou muito antes, né? As crianças voltaram para a escola muito antes, e teve países, inclusive, como o Japão, que nunca pararam de ir à escola. A pandemia estava presente no país, mas as crianças continuavam na escola. Mas aí a gente vai entrar naquele debate da questão de tratamento e isolamento, né, que é outro assunto. Mas, enfim, perdemos sim, são 10 anos, é uma geração inteira que foi prejudicada por conta dessa escolha, né, do fica em casa. E lembrando, né, Rose, que as crianças não foram tão afetadas em relação à doença, né? É, dos casos de óbitos aí foram praticamente zero. Então, assim, inclusive foram, né, muitas pessoas até recomendaram que não, né, impedisse as crianças de irem à escola, né? Então, isso foi uma medida que foi tomada e aí foi se estendendo durante um prazo muito longo e acabou se prejudicando em relação a isso, né? Então, vamos lá, o pessoal já está chegando por aqui, TV Acessória mandou boa noite, Boa seja noite. bem-vindo à nossa live. Já estou aqui para prestigiar. Muito obrigado pela presença aí. Então, vamos lá, né, Rose? E aí o presidente também falou sobre a inflação nos Estados Unidos, né? Que tem a maior alta nos últimos 40 anos. E aí eu vou pegar isso aí como gancho, né? Que muito o pessoal da esquerda e a mídia aí tem batido muito em relação a isso, sobre ter aumentado tudo, e o presidente sempre fala, né? Usa aquela frase: fique em casa, a economia a gente vê depois, porque ele sempre se mostrou contra o fecha tudo. Ainda logo lá no início, nós lembramos daquele pronunciamento que ele fez em TV aberta, né, em rede nacional, sobre as consequências de fechar tudo, né, que nós teríamos que enfrentar a pandemia, né, e se fechasse tudo ia causar, né, transtornos aí, consequências drásticas aí para todo mundo. Então a gente sabe, né, teve perca de empregos, empresas fecharam, né, e tudo isso que ocorreu, né, Rose? A gente tem visto, assim, eu acompanho um pouco, principalmente nas mídias sociais, a questão dos Estados Unidos, né? Lembrando que lá nós temos só um pouquinho, desculpa, gente, tem um cachorro, tá? E lembrando que nos Estados Unidos eles têm um presidente de esquerda, né? E esquerda globalista, que se diga, e ele foi totalmente a favor dessas medidas, né? Extremas que ocorreram lá. Então, assim, muita gente desempregada, alto índice de contaminação e mortes, né? Medidas assim austeras com relação a mercados, e o que aconteceu foi que muita gente ficou em casa, né? O período de lockdowns, né? Foram bem maiores do que o Brasil, maior, e consequência o índice de desempregados, se não me engano, triplicou nos Estados Unidos. E, obviamente, né, as pessoas têm que entender por que nós temos uma inflação. Todo mundo ficou em casa, o consumo foi muito maior, né, porque se você está em casa, você consome mais, né? E aí, se você tem uma demanda muito grande, um pedido de demanda muito grande em busca de produto, em contrapartida você não tem pessoas para fabricar, empresas, indústrias e indústrias que fabriquem esses produtos, você vai ter um déficit, né? Você vai ter falta de produto no mercado, porque não está sendo produzido, e com o pouco que é produzido, aumenta o preço, inflação. E aí, a mídia brasileira usa esse discurso, né, que vem de fora, sempre, para atacar o nosso governo, que se saiu muito bem nessa pandemia, né? O auxílio emergencial, o Pronamp lá do Jorginho Melo com relação às empresas, né, que ajudou bastante, a Caixa Econômica. Enfim, a gente tem que reconhecer que o governo brasileiro deu um show, né, com relação a não deixar desassistidos, né, ao passo que outros países não fizeram o mesmo. E muita gente culpa, né, o governo pela alta do combustível, mas lembrando
Eu vou só, se você me der um pouquinho mais de tempo, eu quero contar uma historinha. No ano passado, no 2020, acho que meados de 2020, o presidente Bolsonaro havia feito uma live. Esse dia ele falou assim, não sei se vocês estão recordados, mas provavelmente aí do estado de São Paulo, que é um dos maiores consumidores de tomate, que produz bastante, o campeão de produção do tomate é Goiás. Mas São Paulo, assim, todo mundo sabe que a capital, enfim, é uma das maiores cidades gastronômicas do mundo, né? E fechou tudo. Então, o que aconteceu? O presidente falou assim, olha, vocês me cobrem daqui, o preço do tomate vai chegar a R$ 12 o quilo. R$ 10 na época ele falou. Por quê? Todo mundo jogando tomate fora, e não sei se sabe, o pé de tomate, ele precisa estar produzindo e você cuidando, porque tem muito fungo, é bem complexo a produção. E aí ele acaba secando, você tem que arrancar tudo para plantar tudo de novo. Então, o tempo de você plantar, crescer e colher, e acontecer o que com o preço? Não tem tomate, sobe o preço. Finalizando, eu cheguei aí no mercado e pagar R$ 12 o quilo de tomate ano passado. Pois é, né? Então as pessoas não acreditaram no que ele falou no ano 2020. E agora o reflexo veio aí. Aí ninguém se lembra disso, né? Do que a pandemia fez com os produtores de leite, de carne, de ovos, enfim. É uma cadeia, né? Então, né, Rose, e até pegando o gancho que você falou, teve muitas empresas, por exemplo, que fecharam, né, por causa dos lockdowns. E esses produtos que você citou aí são produtos que precisam de uma circulação muito rápida, né, que nem, por exemplo, o leite, né? O leite é altamente perecível. Então, se você não tem o escoamento desse produto rápido, né, com tudo fechado, ele se perde. Então, acaba encarecendo o preço de tudo. E, por exemplo, o lockdown aqui no estado de São Paulo, feito pelo Dória, né, que ele fechava e aí prometia que ia reabrir, aí estendia e cada vez estendendo mais, empresas no Paraná fecharam as portas por causa disso. Mas por quê? Porque as empresas do Paraná dependiam da economia aqui do estado de São Paulo, né? Então, para vocês verem como que uma coisa acarreta a outra, né? Então, assim, foi um efeito praticamente em cadeia, porque aqui no estado de São Paulo é a maior economia do país, né? Em termos de estados. Tirando a economia do Brasil nacional, a economia do estado de São Paulo é a maior, né? Então, isso prejudicou muito. Então, até ter uma retomada, as pessoas que fecharam suas empresas, né, voltarem a investir, isso demora muitos anos, né? Mas graças às ações do governo federal, o impacto ele não foi tão grande assim, né? Conseguiu amenizar muito impacto em relação a isso, com auxílio emergencial, enfim, né? Então, em relação a tudo isso. Então, hoje, esses números e tudo que vem acontecendo hoje, né, até a própria grande mídia hoje vem reconhecendo, né, que o lockdown ele foi um grande erro, mas não dão crédito ao presidente que falou lá atrás, né? Eles sempre usam a narrativa deles. Mas isso mostra, né, que o presidente sempre estava certo lá desde o início. E ele segurou a bomba sozinho, né? Porque todo mundo atacou ele. Exatamente. Inclusive, né, até nessa fala aí, o presidente Bolsonaro ele falou sobre o ICMS, né, que até você comentou aí, e que os estados aumentaram o ICMS, principalmente dos combustíveis, né, que o preço do ICMS nos combustíveis por litro, a taxa do governo federal, ela não sobe desde 2019, nunca não teve reajuste desde a entrada do governo Bolsonaro. E os estados têm aumentado essa taxa, e o que é pior, direto no valor da bomba. O presidente até comentou que houve uma redução no etanol, né, no valor do etanol, só que esse valor ele não é reduzido na bomba, porque os estados eles continuam aumentando o valor do ICMS. Bom, perdão, o governo ele congelou o PIS/COFINS, né?
desde 2019, né? E ele reduziu para 0,7, né, o valor do ICMS federal. Né? E o restante é cobrado pelo governo de cada estado. Então, cabe a cada um chegar na bomba, pedir a sua nota fiscal e descobrir quanto cada governador cobra no seu município de ICMS. Para vocês terem uma noção e principalmente para saber a quem cobrar, né? Não é o governo federal, é o governo estadual. Exatamente. Bom, entrando no outro assunto aqui, Rose, ontem a gente comentou muito sobre isso, e sobre a ida do presidente ao Nordeste e a inauguração de trechos lá da transposição do Rio São Francisco. E, então, teve muito assunto que ele comentou hoje, né, que nós até havíamos falado ontem, mas eu vou dar uma pincelada aqui referente a esses assuntos, e aí a gente faz um comentário sobre isso. A participação da live do Rogério Marinho, né, o ministro Rogério Marinho, né, ele falou bastante sobre isso, e ele falou sobre a inauguração do Eixo Norte, da transposição do Rio São Francisco, e sobre a retomada das obras que estavam abandonadas, né, e o que o governo atual, né, teve que refazer, né, vários trechos da obra da transposição do Rio São Francisco, porque foram abandonadas, né, pelas gestões aí, pela gestão do governo PT. Inclusive, ele até citou, né, que essa obra era para ser entregue até o ano de 2010, depois prorrogaram para 2012, depois para 2015 e nunca foi entregue, né? Então, foram bilhões perdidos lá, e aí o governo Bolsonaro, em apenas 3 anos, né, finalizou essa parte aí. Quer comentar algo sobre, Rose? Então, eu anotei algumas coisinhas que a população precisa ser informada a respeito disso, né? O ministro Rogério Marinho, ele fez um levantamento, mais ou menos, por alto, é claro, né, para explicar à população como é que ele pegou a transposição de São Francisco, né? Essa transposição, ela começou em 2007, não foi isso? Isso. E aí, quando ele pegou essa transposição, em 2007, ela tinha apenas 15% dessa transposição, ela estava funcionando. 55% da estrutura estava feita, né? E de 2007 até 2019, que foi quando ele iniciou, ela estava parada. E um detalhe que as pessoas não sabem, qual é o total, o total em quilômetros, né, que a transposição de São Francisco ocupa? Ela ocupa 670 quilômetros. Quando o governo Bolsonaro assumiu, no caso, o ministro Rogério Marinho, né, ele descobriu que a transposição ela só estava no papel em 470 quilômetros, um déficit de 200 quilômetros. Vejam bem, eles tinham um projeto inicial que foi de Dom Pedro de 670, e durante os anos que foram passando, eles colocaram em papel 470, então faltava 200. Então, o que eu quero dizer com isso? Que desses 670 quilômetros, né, 200 quilômetros o governo Bolsonaro teve que construir do zero, que é justamente aquela parte de Pernambuco, que foi o Apodi, não sei se vocês estão lembrados, né, aquele açude enorme, e o Salgado, né, no Ceará. Esse percurso aí eles tiveram que fazer. E só para complementar, foi o trecho mais caro da obra. Por quê? Porque teve que fazer muitas elevatórias, escavações. Então, o governo teve que pegar o trecho que foi iniciado durante esses 10 anos parado, e todo mundo sabe que uma obra parada, ela gera custos, que você tem que voltar e refazer alguma coisa por infiltração, que seja uma casa, que seja uma calçada, você tem que reajustar aquilo ali, o seu plano de obra, né, uma reforma, e construir, às vezes quebrar tudo e fazer de novo, e ainda seguir os outros 200 quilômetros que foi para conseguir terminar, certo? Então, assim,
mérito, sim, desse governo, as pessoas têm que reconhecer, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse que a obra é do PT, né? E o ministro respondeu, não, não é do PT, é da população que pagou o imposto, esperou tantos anos para receber. E só abrindo um espacinho aí, ontem o presidente havia feito uma livezinha, né, um videozinho antes da inauguração, acho que no período da manhã, não minto, foi anteontem, né? Perdão, anteontem. E ele disse assim, que tinha um trecho, que acho que o Everton deve estar lembrando, que tinham 12 famílias nesse espaço, e estava impedindo essa chegada das águas lá no Rio Grande do Norte, um trecho acima, né? E não estava conseguindo beneficiar 300 e poucas mil famílias, é isso? Exatamente, Rose. A gente até comentou Explica aí. isso sobre. E isso é notícia boa que o presidente acabou de dar. Essas 12 famílias, elas estavam sendo usadas como massa de manobra pelo governo do estado, né? No caso, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, e estava impedindo por via judicial, né, que passasse que abrisse essas comportas para poder chegar nesse açude, para poder a água seguir o seu caminho. E ele acabou de notificar na live que, depois do que ele falou ontem, teve um acordo e vai finalizar aquele trecho levando a água para essas 312 mil famílias. Lembrando, né, Rose, que ele fez esse pronunciamento, né, público, né, na verdade ele chamou o pessoal lá, né, chega para lá nesse pessoal que estava travando isso, e só para o pessoal entender, essas famílias que serão desapropriadas desses locais, aí, essas 12 famílias, o governo já vai ceder local para eles, né, com casa, tudo certinho, então, assim, eles não vão ficar abandonados, né, porque de repente, a mídia pode criar uma narrativa em relação a isso. Não, o governo já tinha preparado tudo isso, né, para que a água pudesse inundar esse local, né, e essas famílias serem realocadas em outro local, né, e essas águas chegarem a mais de 300 mil famílias aí, beneficiando mais pessoas. Inclusive, né, essa é uma 16 parte... bilhões, né? 16 bilhões é o custo dessa obra. Exatamente, exatamente. E, Rosi, até que você comentou aí também sobre a questão de construir trechos do zero, né? E também a retomada desses trechos abandonados. E muitas vezes esses trechos que são abandonados, eles custam mais caro ainda do que você começar uma obra do zero, porque vamos supor, né? Às vezes, se tiver algum erro de engenharia ou algum dano que não possa ser revertido, então, assim, muitas vezes tem que demolir determinadas situações para poder se construir novamente. Então, acaba sendo muito prejudicial isso. É a mesma coisa que uma casa, né? Quem trabalha com construção civil, muitas vezes fala que, às vezes, é muito melhor você construir, fazer uma construção do zero, do que você fazer uma reforma, né? Porque surgem muitos problemas aí inesperados. E uma obra do zero, por exemplo, você já faz um cálculo de quanto você vai gastar. E uma reforma, não. De repente, tem problemas ali, você tem que pegar aditivos para poder, né, suprir aquela falta de verba ali, por exemplo, enfim, né? Então, tem todos esses problemas aí que enfrentam em relação a uma retomada de uma obra, né, que estava abandonada. Só lembrando que, infelizmente, né, nós sabemos como que era o governo anterior, né? Então, assim, tinha obra que começava, parava, aí depois contratava outra empreiteira, e começava de novo, parava, e aí aqui começava, quebrava o que tinha, começava de novo, sabe? Assim, realmente o nordestino, ele aguentou firme durante muito tempo, sem enganado, né? E aguardando aquilo que é precioso para ele, né? A água. Nós vamos, a partir de agora, ver um Nordeste totalmente diferente, né? Liberto das garras daquela minoria que só sabia escravizar o povo e aparecer de 4 em 4 anos para pedir voto em prova de migalha, né? Aquelas cenas
lastimáveis, né, que a gente via de gente caminhando com balde na cabeça, cacimbas, carros-pipas, né? A indústria do carro-pipa deve estar odiando o presidente agora, porque acabou a mamata. Bom, olha, tem uma presença ilustre aqui, nossa amiga Mônica, eu vou adicionar ela aqui, ela estava com um probleminha de acesso lá, conseguiu, vou mandar um convite aqui para ela. Prontinho. Seja bem-vindo, Mônica. Opa, boa noite, boa noite. Oi, Rose. A Rose está lá no Twitter firme e forte. Olá, desculpa, gente, só pude entrar agora. Vou acompanhando aqui e se tiver alguma coisa para eu comentar, eu comento. Boa noite a todos, pessoal, boa noite. Boa noite, Mônica. Nós estamos falando aqui sobre a transposição do Rio São Francisco, né? E sobre a inauguração dos trechos lá. E a gente estava falando no último tema aqui sobre as famílias, né? Que vão ser agora realocadas, né? Elas estavam em um lugar onde vai ser inundado para poder levar água para mais de 300 mil pessoas aí no Rio Grande do Norte, e o governo já tinha disponibilizado já casas para essas pessoas. Só que devido a esse pessoal ser utilizado como massa de manobra, até pelos governantes lá daquela região, estava sendo impedido isso. Aí o Bolsonaro trouxe essa notícia que agora vai conseguir, né? Essas pessoas vão sair de lá, elas vão para uma moradias cedidas aí pelo governo, e vão poder levar água para essas pessoas aí, né, para mais de 300 mil pessoas aí, finalmente. E aí o Bolsonaro, seguindo aqui, ele falou sobre as obras, né, as obras que o PT abandonou aqui no Brasil, que deixou um cemitério de obras não concluídas, mas que o Lula e o PT concluíram muitas obras aí fora do Brasil, né? Ele citou isso aí novamente. Esse é um assunto que ele sempre vem comentando, mas vale muito a pena a gente frisar, né? Até para o povo e as pessoas relembrarem disso tudo, porque esse pessoal quer voltar novamente ao governo, né? E se esse pessoal voltar, a gente sabe muito bem qual que é o intuito dessa turma aí. 170 mil. Oi? 170 mil obras paradas e o governo retomou 140. Olha aí que beleza. É muita obra parada, né, gente? É muita obra. O povo não tem noção de realmente do tanto, né, disso que foi prejudicial para o país, né, durante todos esses anos. Então, assim, que nem o presidente sempre fala, né, a respeito dos desvios do BNDES, da Petrobras, da Caixa, né, que chega quase a 1,5 trilhão de reais. Vocês imaginam desse dinheiro todo desviado do contribuinte, nosso dinheiro, né, se pudesse ter sido revertido lá atrás em obras, essas obras concluídas, né, o quanto a gente não estaria avançado hoje no Brasil, né? Até questão de empregos e muita coisa, né? Desenvolvimento. Quer comentar algo sobre, Mônica? Gente, a gente fez essa continha aí de BNDES, 500 bilhões, Caixa Petrobras, 900 bilhões, mas eu boto na conta aí dessa Copa do Mundo, que foi a mais cara de todos os países, custou 3 vezes mais, e ainda falou que não se faz Copa com hospital. Aí teve toda essa pandemia aí, esse povo não percebe isso. Enfim, e aí eles reclamam ele só termina obras, obras é tudo do PT. Mas pode ser de quem for, um chefe de Estado que dá valor ao dinheiro do pagador de impostos, tem que fazer isso mesmo. Enfim, eu fico muito feliz. Eu me emocionei muito com essa entrega de água, gente. Eu fiquei super feliz. Eu fiquei me imaginando aqui faltar água um dia na torneira e a gente já fica bravo. Imagine você nem ter água toda a sua vida, você crescer e algumas pessoas, quantas reportagens a gente não assistiu, né? Do pessoal indo pegar água barrenta do filho, aquele casebre horroroso lá. Coitado, eu não sei como essas pessoas, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo aí de uma pessoa que deu depoimento numa sala do Space, quase meio chorando, assim, bem brava, porque os super conservadores reclamam que o presidente, né, o governo está entregando
obra de infraestrutura, água, essas coisas, e eles não têm a sensibilidade de que nós não somos um país de primeiro mundo e nem todo mundo tem acesso a coisas básicas, e aí fica brigando com o presidente que não atende pauta, sendo que também não é verdade, né? Pauta conservadora quem faz é o legislativo, e muita pauta o presidente não deixou de fazer, ele foi boicotado, mas MST não tem força, armamento, todos os decretos possíveis ele fez, agora está mandando o projeto para ser discutido, lá havia, não sei se vocês acompanharam, né, que foi mandada a agenda do governo prioritária para esse ano, e está lá, projeto para o CACs e de armamento, vai falar redução da maioridade, um monte de coisa bem bacana. Até misturei um pouco o assunto, mas a gente depois pode até fazer uma live, não sei se chegaram a ver. Mas eu fiquei muito feliz, muito emocionada, e eu vi o quanto de gente foi lá acompanhar o presidente só para variar, né? E essas pesquisas aí mentirosas, enfim. Era esse comentário, assim, só mais de indignação, né? De tanta coisa que acontece, o povo continua insistindo em omitir. Não vi um jornal falando sobre essas entregas, esse termino, fala alguma coisinha, mas põe mas, é um absurdo. Exato. Não, mas foi muito boa a sua fala, Mônica. Porque é isso mesmo, a gente precisa mostrar para as pessoas, né, a respeito de tudo isso que o governo vem fazendo. Que nem, por exemplo, né, você citou a respeito aí, a gente tem o conhecido MST aí no Brasil, né, que brigava pela reforma agrária, invasão de terras, enfim. E o governo federal é o governo que mais distribuiu títulos de terra para esse pessoal, né? Então, hoje, não existe mais zero, né, de invasão. Por quê? Porque a população, o presidente Bolsonaro conseguiu o armamento aí para as pessoas que moram no campo, e também, muitas dessas pessoas também já receberam as suas terras, né? Que nos outros governos aí do PT, no governo do PT, era só promessa, e eles eram utilizados aí como massa de manobra, né? Só lembrando que em 2021 foram 5 invasões só, né? Durante o ano todo foram só 5 invasões. Foram mais de 1.500 títulos, né? Esse ano parece que foi 1.300 alguma coisa até agora, não sei bem. E lembrando que o ministro Rogério Marinho foi perguntado pelo Fiuza como fica, né, o orçamento para o MDR para 2022, né? Aí ele estava falando que o orçamento é impositivo, né? Que depende muito das emendas, né? E do parlamento e do Ministério da Economia, porque a gente tem que entender que, por ser um ano eleitoral, as entregas ou mesmo o pedido delas, elas só valem até abril, né? Depois disso vai ficar complicado, você só consegue entregar aquilo que você começou, então você não consegue mais abrir espaço para você ter demanda, né? Porque praticamente tudo vai para a campanha, né? Vai ser voltado para isso. Então, assim, provavelmente o ministro vai trabalhar até o fim do ano, no caso, o ministério, né? Porque ele vai deixar o cargo agora no final do próximo mês de março, né? Para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Então, quem for assumir a pasta, eu não sei quem é o 2 da pasta, né? No caso do Tarcísio é o Marcelo Sampaio, né? Já está certo. Do Ministério do Rogério Marinho, eu realmente não sei quem é o que vai assumir. Então, assim, provavelmente o Ministério... O ministro que era antes do Canuto, que foi para a Dataprev, antes era o Canuto, aí ele foi para a Dataprev, que teve um problema lá, e ele entende de informática, e colocou o Rogério Marinho. Pode ser que o Canuto volte, porque ele estava fazendo um bom trabalho também, não sei se vocês lembram, é um ministro loirinho, alto, era ele. De repente ele pode voltar, porque ele era um bom ministro também. Eu diria assim, que a gente tem um corpo ministerial, os primeiros são, assim, muito bons, né? Talvez a gente vai ter um substituto, assim, não tão eficientes, né? Ou talvez não tão, assim, apaixonados pelo trabalho, mas com certeza com uma competência igual, e a calibragem do próprio ministério já deve estar bem equacionada, né? Bem definida. Mas ontem a gente comentou... Ontem a gente até comentou sobre isso, né?
que tem muitos aí que estão se destacando, né? Que nem o Marcelo Sampaio, que nem a Mônica citou, tem o Jorge Seife, são pessoas que estão surgindo aí que há pouco tempo, né? Muitos não conheciam. Então, assim, inclusive até o Paulo Guedes, uma vez, ele fez uma declaração que no Ministério da Economia, por exemplo, né? Ele é o ministro que toca a pasta ali, mas existem pessoas excelentes ali que ajudam ele dentro do ministério. Então, todo esse tipo de trabalho que é envolvido, né, que nem, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Regional, né, ou então na pasta também do Tarcísio da Infraestrutura, existem todo um corpo de pessoas aí que auxiliam e ajudam a tocar todas essas obras e esse desenvolvimento aí desses ministérios. Então, assim, eu acredito que está muito bem amparado. O presidente Bolsonaro falou que a partir no dia 31 de março, né, se eu não me engano, sairão 11 ministros, né, que vão concorrer a cargos públicos, aí Senado, governo federal, que são pessoas de extrema confiança dele, e aí cabe a nós a gente fazer campanha para esse pessoal aí, para eles poderem, né, se eleger. E aí depois, que nem no caso do Rogério Marinho, não sei como que ficaria, né, se ele se eleger para senador, né, de repente ele pode até voltar para a pasta também, e aí o segundo lugar dele assumir o Senado, enfim, mas tem muita coisa que pode rolar ainda muita água para rolar embaixo dessa ponte aí. Mas o que é importante é que o presidente está conseguindo montar um corpo aí de pessoas para poder ajudar nesse projeto, né, de segundo mandato, se Deus quiser, se ele for reeleito aí, para poder alavancar ainda mais o país. Imaginem só, né, no segundo mandato, sem pandemia, né, e com governadores e senadores, né, pessoas que possam dar um apoio maior para ele. Então, é muito bacana isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui, pessoal. MS mandou aqui, ó, sobre uma fala até que a Mônica falou aí, né? Ele falou, o que falta aos conservadores, entre aspas, né, não é sensibilidade, mas falta ouvir o povo. Apegam-se aos livros e menosprezam pessoas. Esse pessoal, geralmente, esse pessoal que se dizem conservadores aí, a turma do livro, esse pessoal, né, ficou muito dentro dessa chamada ideologia, que na verdade não é, e deixaram de lado essas pautas, né, do governo. Começaram a atacar o governo, muitos dessa turma aí resolveram fazer ataques porque tinha alguns interesses, então nunca foi pelo Brasil, muito mais por interesse próprio, né? Porque, na verdade, as pessoas que apoiam realmente o governo são as pessoas igual a nós aqui, né? As pessoas que estão lá prestigiando o presidente, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão prestando seu apoio. Esse sim é o povão, né? Que é o povo que realmente vota, é o povo que dá o apoio, né? Agora, muitos dessa turma aí, eles têm muitos outros interesses do que realmente, né, pelo Brasil. Quer comentar mais algo sobre, Mônica? Eu queria... Uma vez entrou numa sala de Space, nossa, um cara lá desses super conservadores, não vou citar nome, porque eu não dou mais palco para maluco, né? Ele, não, abandonou umas pautas, não sei o que. Daí eu falei para ele, fala uma pauta aí. Aí ele falou a pauta da carteirinha da Uni. Eu falei, bom, então, realmente não foi, o Maia deixou caducar, mas eu também não vi pai nenhum, isso corroborando o que o Emi falou, né? Eu não vi estudante na rua reclamando, eu não vi nenhum pai indo para a rua brigar por essa pauta, então, assim, é uma demanda que o povo mesmo não estava pedindo. Então, por que o governo vai ficar insistindo numa pauta que só os super conservadores falam e que não deu, se tem muita coisa para tocar? O governo tem que prestar atenção no povo, no que o povo quer, ele tem a sua agenda, mas tem coisas que o povo vai lá e vai brigar. Então, para você ver como é muita narrativa, né? Brigaram falando dessa pauta, mas eu desmontei a fala dele expressando isso, porque se fosse uma pauta assim que o povo quisesse muito, o povo mesmo tinha pressionado o Rodrigo Maia quando era presidente para não deixar caducar, mas não houve essa demanda por parte do povo. Então, assim, eu fico muito me perguntando o que eles tanto falam que é o povo, que o povo já não comenta, porque o que eu já pedi pedido lá no cercadinho, o presidente na hora ligando para o ministro para resolver, não é brincadeira, e eu não vi nenhuma vez por parte do povo, nem no cercadinho,
nem na escola, nem em manifestação, falando disso. Então, como que quebrou, largou a agenda? Não tem agenda se o povo não quer solicitar. É tão simples assim, então eu queria só deixar isso aqui. O governo está alinhado com o povo e não vai perder tempo, tem muita coisa para resolver com 40 anos de abandono aí. Então, eu só queria deixar observado isso aqui. Muito bem, Mônica. Diga, Rose. Não, eu vou falar uma coisa aqui, talvez eu vá deixar as pessoas meio assustadas. Infelizmente, e é uma coisa que o Everton já sabe, que eu venho falando há mais de um ano isso. A direita, ela se apropriou do termo conservador, assim como a esquerda se apropriou do termo democracia. Na minha opinião, ela desvirtuou isso. Por que eu digo desvirtuar? Porque a gente tem que entender que o que é conservador para o povo brasileiro? Como que a gente vai querer que uma pauta conservadora, que está dentro de um livro, né, que é uma teoria, ela vingue num país onde você tem um déficit de infraestrutura, de saúde e alimento, de casa própria, de trabalho? Isso aí é uma coisa, na minha opinião, para o segundo plano, para o segundo, terceiro governo que você está estruturado para você colocar. Nós não conseguimos fazer com que o presidente caminhasse tranquilo durante esses 3 anos. Nós vamos querer cobrar dele pautas ideológicas. Eu acho, assim, uma utopia gigantesca. É o Congresso, né, Rosa? Não é o Executivo. O Executivo foca. Quem faz pauta ideológica é o Congresso. Sim. Deixa eu explicar. A cobrança está sendo feita através de conservadores, que estão criando a narrativa de que o governo abandonou a pauta conservadora, que foi a pauta que eles elegeram o presidente da República, não é, Everton? Não foi esse o discurso até hoje, da direita livrinho? Então, o que eu quero dizer é que o povo não é esse conservadorismo. O conservadorismo dele é ter emprego, ter trabalho, ter comida. E o que o presidente conseguiu fazer nesses 3 anos, na minha opinião, foi milagre. Porque como que a gente vai lutar por pautas ideológicas se a gente não tem pauta estrutural? E, na minha opinião, o governo está certo, ele tem que trabalhar a pauta estrutural, sim. Eles ficam reclamando que o exército está na rua, pintando o rodapé, fazendo asfalto, mas isso não é estrutura? Estrutura leva o quê para todo mundo? Então, assim, é muita gente de mimimi falando um monte de coisa e que, na verdade, não tem resultado nenhum. E a ponta da linha, meus amigos, ela vai no dia, eu não sei que dia que vai ser as eleições, 3 de outubro, por aí, apertar a teclinha de vitória lá, não pela pauta ideológica, ela vai apertar porque ela acha que o governo enxergou que ela existe. Não, eu já comentei isso também, cada um tem um anseio. Uma pessoa lá, que mora não sei aonde, não tem uma estrada e passa uma BR, ela queria essa BR. O outro não tem água, o outro não tem água, o outro quer emprego. Então, é muito egoísmo achar que só foi eleito por causa de pauta conservadora. Isso não existe. É uma mistura de pessoas. Tem aquela pessoa que nem bolsonarista mas voltou porque não queria o PT. Isso existe, isso existiu. E ela tem as demandas dela, talvez seja econômica, talvez seja pela saúde. A gente não sabe. 58 milhões de pessoas não pensaram junto só numa coisa. Não, cada um tem a sua necessidade, como dizem as novas pessoas, né, sua dor, né? Então, assim, é um conjunto de coisas, é muito mais amplo. Então, assim, faltam necessidades básicas para a população. Como pode achar que 5 mil pessoas, vamos dizer aí que é o grupinho aí, alunos que tem cursos, não deve passar de 10 mil pessoas. Como que 10 mil pessoas vão mandar em outros 50 e poucos milhões de votos, achando que quer tudo a mesma coisa? Se fosse isso, o presidente não seria tão bem recebido. É sinal que não bate, a realidade não bate com a teoria dessas pessoas. E eles querem conservar o quê? Que eu não estou entendendo até hoje. O conservadorismo deles é o quê? O que eles querem conservar? Porque eu vejo ataques, eu vejo simulação, eu vejo mentira, eu não entendo. Pode ser, quem sou eu para acusar alguém, mas eu faço essa pergunta e nunca tenho resposta, né? Lá na Índia, qual que é o conservadorismo da Índia? Qual que é o conservadorismo na China? As pessoas devem ter alguma tradição que eles queiram conservar.
Então, assim, é muito subjetivo, é fácil, né? Foi muito fácil. É o que eu falo assim, são etiquetas, né? Eles querem pregar etiquetas, ó, igual poliéster, algodão, 100% algodão, 50% algodão. Eu brinco que eles estão fazendo isso, ó, eu sou 100% conservador, você não é. Você é 50%. Então, assim, eu falo que isso vai durar mais uns 10 anos. Daqui uns 10 anos, outra pessoa faz um outro livro lá e surge um outro termo. E aí eles vão fazer o quê com esse conservadorismo? Nada. Vão ter que se adaptar a uma outra coisa, porque isso não é factível. Para a necessidade que hoje o povo aqui tem, não é. Mas vamos voltar, que eu estou desvirtuando a pauta tudo. Ai, meu Deus do céu, é live Não, demais. mas é importante a gente falar disso, porque assim, ó, o que eu vejo em relação a essa turma de intelectual aí e os ideólogos? Eu vejo assim, ó, nós estamos indo para o terceiro ano de governo, né, do presidente Bolsonaro, um governo de direita e conservador, né, para o quarto ano, perdão, desculpa, pelo quarto ano aí é que passou tão rápido, a gente até se perde, quando a coisa é boa, passa rápido, né, então, assim, o que eu vejo? Que a gente está indo para o quarto ano e esse pessoal aí, que deveria ocupar espaço dentro de outros mecanismos, eles perderam tempo tentando pautar o governo, né? Por quê? O que a gente vem sofrendo durante todos esses anos aí? Nós estamos sofrendo ataques da mídia, né? E a gente não gerou conteúdo. E esse pessoal, o que eles eram para fazer? Eles eram para gerar conteúdo. Que conteúdo que essa turma gerou? Eles tentaram ocupar espaços dentro do mecanismo público, né? Então, é isso que eu vejo. Então, por que eles não, ao invés de perder tempo para pautar o governo, por que eles não criaram esses mecanismos aí? Né? Porque isso é uma coisa importante, porque eu vejo o seguinte, o que os alunos hoje em dia, as pessoas que estão no ensino público, recebe de informação sobre o regime militar, que os professores militantes falam para eles. Eles são pautados, né, de que foi um regime genocida, que houve perseguição e tudo isso, mas que na verdade não foi. Mas quem são essas pessoas que trazem esse tipo de informação? Foram pessoas que entraram na época da esquerda dentro dos mecanismos, né, e escreveram livros, né, tomaram contas de redações, canais de TV, enfim. O que era para a gente estar fazendo hoje? Era para a gente estar escrevendo essa história para que futuramente outras gerações tenham acesso a isso. O que essa turma ficou fazendo durante todo esse tempo? Ficou preocupado em fazer vídeo para YouTube somente, fazer postagem no Twitter, né? E ficar pautando o governo. E ganhar Pix e Superchat lá. Entendeu? Então, eu acho que esse é o time que eles perderam. Se eles queriam fazer uma construção, né, de um conservadorismo, ou então, né, de uma ala de pessoas ideólogas e que pudessem criar esse tipo de situação, eles poderiam ter feito isso. Né? Eu acho que perderam esse time, mas aí não é tarde, nunca é tarde. Mas eu acho que eles, né, deveriam pensar dessa forma, porque a gente não tem ninguém praticamente que escreve quase nada. Tem o que? Só uma pessoa que escreveu, está indo para o terceiro livro do Bolsonaro, por exemplo. Né? Pode falar, Não, desculpa, só para acrescentar uma coisa, que é uma opinião pessoal minha. Na minha opinião, não é nem questão de perder o time, tá? Eu acho que é uma questão de interesses. Tipo assim, eles tinham capacidade de fazer isso para ajudar a compor o presidente, o governo Bolsonaro? Tinham, e muito para ajudar. Mas só que eles enxergaram money, dinheiro. O nome Bolsonaro, ele rendia muito mais e dava muito menos trabalho. Você tentar fazer uma construção através do conhecimento que eles adquiriram durante horas dentro de bibliotecas, é mais fácil você ficar como a gente está aqui, ó, atrás de uma telinha, falando para um monte de pessoas que estão te pagando. Então, assim, quem não queria assistir uma live que falava do Bolsonaro desde 2018 até hoje? Todo mundo, gente. Inclusive, hoje até aumentou muito mais, porque a quantidade de youtubers que cresceram usando o nome dele foi gigantesca de 2019 para cá. Então, assim, na minha opinião, não é nem uma questão de perder o time, Everton. É uma questão de não querer realmente. É de enxergar comércio.
eu vou ganhar bem fazendo isso aqui vai me dar muito trabalho e vai me render menos, que vocês concordam comigo que não se rende tanto estudando do que você fazendo live, né? Sim, exatamente. É bem complicado isso aí, né? Vamos ver se... É que nem, por exemplo, agora faleceu o professor Olavo, né? E segundo alguns vídeos que ele já comentou anteriormente, né? Que ele tem um vasto material para ser publicado. Então, vamos ver se esse pessoal que estava ligado a ele, se eles vão dar continuidade no trabalho dele. Segundo ele, tinha material para produzir aí pelo menos uns 10 livros, né? E fora os conteúdos que ele tem de videoaula e as aulas do COF dele lá, enfim, né? Se esse pessoal realmente está interessado nisso, tem que tocar esse projeto para frente, porque esse é um projeto conservador, né? Então, vamos ver se vai seguir em frente isso aí. Bom, deixa eu só colocar aqui o MS colocou aqui, a Rose é de um conhecimento amplo e inteligente, o Everton sempre certeiro, muito obrigado, valeu. Outro assunto da pauta aqui, o presidente Bolsonaro falou sobre as possíveis vulnerabilidades da urna eletrônica, né? E que as eleições esse ano, né, elas têm que ser limpas e transparentes. Então, assim, é um assunto que o ano passado veio muito à tona, né? Houve manifestações, teve a questão do voto impresso e a contagem pública dos votos. Infelizmente, a PEC não passou lá no Congresso, né? E aí teve um acordo aí após o dia 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez junto com o TSE, que muita gente dessa galera aí vive falando que o presidente recuou, enfim, mas foi uma carta da manga que o presidente tinha, e aí ele conseguiu utilizar para uso próprio. Tanto é, não sei se é de conhecimento de todos, que o presidente até informou, né, que nesse acordo várias entidades vão participar do processo como um todo, né, desde as Forças Armadas, enfim, e não só lá na auditoria dos votos, mas do processo como um todo. Então, parece que agora o TSE não está passando as informações que foram solicitadas pelo governo, né, a respeito disso. O presidente comentou que o Braga Neto está tomando conta dessa situação. Foram solicitadas essas informações aí antes do recesso, e o pessoal está enrolando para trazer à luz essas informações que foram solicitadas aí pelo governo. Então, o assunto está requentando novamente, né? Parece que está esquentando o clima aí, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, vou passar a palavra para vocês comentarem aí sobre isso. Eu estou tranquila. Enquanto o presidente estiver tranquila, eu estou tranquila. Eu não vejo ele tenso com esse assunto, eu não vejo ele um cara de que, tipo, tá dando ruim, nada. Eu vejo ele muito tranquilo. Eu vi que os especialistas do Exército, pelo que eu saí na mídia, né, cobraram 2 vezes, e que eles já escalaram o ministro da Defesa, né, o general Braga Neto, para estar intervindo. A gente viu uma vez numa live da Suprema, né, da Suprema Corte, o Braga Neto ligando para o Barroso, ele atendeu muito gentilmente lá atrás. Então, é sinal que ele fala com o Barroso. Eu creio que ele deva falar de novo, né, só para dar um input aqui de informação, né. Ele atendeu todo respeitoso, o general também já falou com ele, são pessoas que conversam. Né, nós temos um governo que faz diálogo, não importa com quem, porque ele quer o bem da nação. Então, eu tenho certeza que vão conversar. Outro passo lá do STF foi o Fachin e o Alexandre Moraes entregar um convite pessoalmente, isso não é praxe, eles fizeram questão de ir lá pessoalmente. Eu vejo com bons olhos, tá? Porque briga entre pessoas do mais alto poder do país não é bom para a nação, não é bom para investimento, não é nada. Então, se eles fizeram esse gesto de ir lá entregar um convite pessoalmente para a cerimônia, né, de troca de poder lá do TSE, eu acho bom. Então, assim, tá bom, vamos esperar. Eu confio no presidente, eu estou tranquila até o momento, eu acho que vai se resolver, tem tempo ainda, né? Não chegamos nem em março, nem nada, dá tudo tempo direitinho.
tudo certinho. Por enquanto, eu não tenho nada a questionar, falar, ai, meu Deus, estou preocupada. Não. Eu vou fazer minha parte, quer me filiar a um partido, eu vou estar me filiando ao PL para acompanhar tudo dentro do partido, que a gente sabe que os filiados conseguem votar em quem vai ser deputado estadual e federal, a gente consegue fazer um filtro, né? A gente quer empurrar o Everton para ser deputado estadual, ele está enrolando, mas eu vou apertar ele. Então, assim, a gente faz a nossa parte. Eu acredito agora que o próximo passo são as pessoas fazerem parte da política partidária, que ela antecede a política já do candidato eleito, né? Se você consegue já dentro do partido impor pautas, impor coisas, conduzir o partido da forma que a maioria da população quer, você já evita certas coisas lá do parlamento, né? Você já vai filtrando. Então, a população tem que amadurecer para esse outro passo agora, né? A gente sempre teve muito nojinho, ai, política não quero, ser político é isso, aquilo, mas a gente tem que parar, encarar de forma madura que o próximo passo é se filiar. Nem que você se filie durante a época da eleição, depois você peça a desfiliação, mas é muito importante, vão mudando, vão dando esse outro passo, gente, é importante, é muito necessário isso, tá? Eu espero que o pessoal faça o convite a todos. Eu estou me filiando, lógico, no partido do presidente, porque eu sou puxa-saco dele mesmo, passo pano mesmo se for precisar, mas não é necessário, que é um governo que eu acredito muito, mas vou dar esse apoio, vou tentar filtrar os candidatos aqui no que a gente puder e acompanhar também para ver se o partido está sendo fiel à agenda do presidente e ao presidente. Então, eu creio que em fevereiro agora eu consiga estar fazendo isso, vou preencher minha fichinha e vou entregar junto com o Everton aí. E faço convite a todos que se filiem, de preferência no partido do presidente, para a gente dominar o partido lá. Muito bom. Comente aí, Rose. Bom, eu tenho 2 pontos para falar com relação às Forças Armadas e o convite feito para as Forças Armadas integrarem essas eleições. Muito pouca gente sabe que as Forças Armadas ela trabalha dentro da guerra cibernética, né? É uma das especialidades atuais das Forças Armadas. Quando a gente fala em guerra cibernética, gente, é um negócio bem complexo. Então, pelo que pouco que eu entendi, várias vezes o presidente pontua isso e as pessoas não prestam atenção. Quando a gente fala de guerra cibernética, a gente está falando de monitoramento, né? De hackers externos e internos, de informações que vão lá nas caixinhas e do início da urna, do HD, enfim, eu não entendo muito disso, mas as nossas Forças Armadas elas foram muito bem qualificadas desde que o presidente entrou, né, no Executivo Nacional, porque elas estavam, se vocês sabem, extremamente sucateadas, né? E isso porque esses encontros e esses acordos bilaterais que o governo brasileiro tem feito com Israel, né, que tem uma área tecnológica e de inteligência gigantesca, uma das melhores do mundo, né, e nós temos parceria com eles, com os Estados Unidos e agora, com certeza, com a Rússia. Eu acho que isso daí só vai favorecer para que a gente tenha um pleito de 2020 seguro. Então, eu estou como a Mônica, eu estou tranquila, porque pelo que eu estou percebendo, o Bolsonaro, no dia 7, ele amarrou muito bem amarrado isso. O segundo ponto é que eu percebo que o presidente voltou a falar muito na questão do voto impresso. Hoje mesmo em live ele falou isso. Então, assim, de repente, quem sabe a gente tem uma surpresa aí, né? Para não ter dúvidas, apresenta-se uma urna como aquela do Paraguai, né? Que foi mostrado recentemente até em filmagens, inclusive dele, né? Do Eduardo Bolsonaro, eu cheguei a ver. E assim, gente, a Mônica tem razão, eu acho que passou da hora da gente sim se inteirar muito mais da política, não só se inteirar, mas participar dela. Acho que o brasileiro amadureceu muito de 2018 para cá, porque a gente só via falar de novela e futebol, samba, né? Em boteco. Hoje os homens e as mulheres que bebem, elas falam de política. Sabem praticamente, eu particularmente falo para vocês que eu não sei nem quem está jogando na seleção brasileira de futebol. Já não era muito bem. Agora,
Mas se você me perguntar quem está trabalhando no governo, garanto para você que eu sei. Então, esse é o caminho da evolução e o caminho que o brasileiro, na minha opinião, vai seguir daqui para frente. E nós não estamos falando, só para me concluir, apenas da bolha. Eu não sei, a Mônica, o Everton deve estar acompanhando, principalmente nessa entrega do São Francisco, o que tem de youtuber nordestino ali, gente, pelo amor de Deus, eles sabem de tudo. Você vê que quando eles fazem a gravação, eles falam o nome do ministro, eles falam o nome não sei do quê. Hoje eu vi um lá que eu não entendi nada do que ele falou, mas eu falei, rapaz, o povo realmente está assim, se inteirando do que o governo do país dele está fazendo por ele. E até um tempo atrás, ninguém nem ligava. E vamos torcer para que, sinceramente, o Bolsonaro seja reeleito. Quem viu a imagem naquela cobertura onde o presidente depois jogou até água, a musiquinha que o pessoal cantou em coro, que coisa mais linda, gente. Qual candidato que está passeando por aí juntou metade daquilo, só debaixo daquela cobertura? Me fala, em cidade aí de 40 mil pessoas, 60 mil pessoas. É aquele negócio, né? Não querem dizer que a grama é verde, mas é que eu achei tão lindo aquilo que não deu para deixar de comentar. Desculpa, viu, Rô, se eu te atrapalhei. Não, foi bom você ter falado. O Everton, acho que já até sabe, a gente comentou na live de ontem, tinham 20 mil pessoas a mais na cidade. 20 mil ocupações. Há quantos dias? Há mais de 7 dias não tinha vaga em hotel, nem vaga de hotel de cachorro. Não tinha, acho que o povo alugou até a casinha de cachorro para participar. Inclusive, na live de hoje, o presidente comentou e o ministro Rogério Marinho falou que nunca havia visto na vida, né, no Siridó, a quantidade de pessoas que foi para lá. Eu vou fazer uma homenagem aqui, que eu já passo para o Everton concluir. O PT está fazendo aniversário hoje, e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, popular Nove Dedos e etc., estava comemorando, acho que é 45 anos, Everton, não sei direito. 42 anos. 42. É isso aí. É tão importante que eu lembro de quantos anos ele está fazendo o PT, e tinha 1.232 pessoas na live dele. 1.232 pessoas na live do primeiro colocado nas pesquisas, né? Então, assim... De aniversário do PT. Um cara que não pode andar na rua, né? Inclusive, tem um fato aí, até saiu uma notícia, mas é uma notícia um pouco antiga, né? Que teve um cidadão lá que era parecido com o Lula e o pessoal bateu nele na rua, né? Então, assim, eu não estou falando que é para bater em ninguém, né? Mas para vocês verem o tanto que esse cidadão aí é amado pelo povo, né? E até complementando aí que vocês falaram, né? Oi, Rose, está no mudo. Está no mudo. Ai, desculpa. Aí. Não, só para falar que eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falei, gente, não sei quem foi falando jogar ovo. Eu falei assim, infelizmente, né? Não estou falando também, não estou fazendo apologia à violência, sou contra, apesar de tudo que fazem com o nosso presidente, eu não sou a favor que façam contra ele, mas eu sou sincera em dizer para vocês, com a raiva que muita gente está do partido e do que descobriu o que foi feito com o dinheiro público durante esses anos todos, eu não me arriscaria a sair na rua, não. É perigoso ele levar, não é nem ovada, é tijolada e olha lá, que tem muita gente revoltadíssima, principalmente os nordestinos, porque eu vejo aqui, né, tem uma comunidade grande, o pessoal está indignado. Agora mesmo, acabei de ver aqui, ó, chegou no meu celular, me parece que ele está vindo aqui para uma cidade de Mato Grosso. O povo já está se organizando aqui para impedir a entrada dele na cidade. Então, tá difícil. Ai, quero imagens. Muito bom, muito bom. Bom, até pegando o gancho aí, né? Gente, por falar, né? Até fico honrado com a fala da Mônica aí, né? Me convidando aí para ser pré-candidato. Mas também vocês também devem entrar na política. Gente, tira a Janaína Pascoal aqui do estado de São Paulo e coloca a Mônica lá, né? Mônica,
vai também lá para deputado estadual aí, ó, manda bala. Imagine você lá na Lesp, tocando terror lá, o Dória ia sofrer na tua mão. E a Rose também, né, Rose? Rose, toca um pau aí do Mato Grosso do Sul. A política Não, está precisando de pessoas como vocês Mato aí. Grosso. Mato Oh, Grosso, Mato Mato Grosso, Grosso. perdão. Como é que é? Enquanto os bons se calam, os ruins tomam conta, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. A Mônica acompanha mais tempo o Everton do que eu acho. Eu conheço o Everton, acho que já vai para o terceiro ano, né, Everton, que a gente se conheceu, e eu admiro muito a capacidade de articulação, de fala, de conhecimento, principalmente de conhecimento que ele tem. Então, assim, vocês aí, pessoal de Bauru aí, a galera aí, é um excelente candidato, uma pessoa excelente, pretenso candidato, muito bom. Quem quer ver realmente a mudança aí dentro da Bauru, que tem um nome, esqueci como é que chama a cidade aí, vale a pena, assim, vocês começarem a abrir os olhos e a olhar mais para as pessoas novas que estão vindo, novas da direita, tá? Que realmente o pessoal está vindo com uma outra ideia, uma outra capacidade, né? E principalmente eu vejo que a gente vê pelos próprios ministros que a gente tem, o exemplo que vem de cima, né? Não escolha pessoas por ideologia ou porque você gosta. Escolha pela capacidade, pela competência que ela tem, né? E o Everton realmente na minha opinião, ó, já entra no PL aí, já coloca um número aí para a gente já começar a pôr você lá dentro da Câmara da Assembleia Legislativa de São Paulo, de Bauru aí. Olha lá, o MS mandou, muda o meu título para votar em vocês. Muito obrigado aí, ó, aí, tá vendo, ó? E vocês também, vamos entrar. Pessoal, a gente fala assim, né, num tom descontraído, tudo, porque a gente tem que se descontrair mesmo. Mas é muito importante que todos participem da política, porque a gente chegou no momento passado, né, na gestão PT, tudo que aconteceu, trilhões desviados, né? E tudo isso ocorreu por quê? Porque o povo simplesmente largou a política de lado, né? Como a Mônica bem disse, a Rose também, o povo foi atrás de futebol, carnaval e outras coisas e abandonou a política. Isso eu falo no geral. Eu também, muitas vezes, né, deixei a política de lado ali e a gente, né, sofreu essas consequências aí. E hoje, e hoje nós estamos entrando numa nova realidade, por quê? Por causa que as pessoas estão acordando. Então, assim, o político, o cara que ele é eleito, ele sente isso aí. Então, ele vê quando ele faz uma cagada lá, né, o povo cobra ele, ele vai pensar duas vezes antes de fazer de novo, entendeu? Então, eu creio, assim, que no primeira eleição do presidente Bolsonaro, ele nem ele sabia que iria ganhar, né? Porque ele era um ponto fora da curva. E aí ele conseguiu vencer o sistema e entrar. Ele não conseguiu, não deu tempo dele preparar candidatos para a eleição dele e para ele poder trazer pessoas realmente competentes. Então, ele entrou, ele trabalhou com aquilo que ele teve em mãos. As únicas pessoas que ele pôde escolher foram os ministros ali, ainda muitos no início ali deram errado. A gente sabe do caso do Moro, que é um traidor, né? Que tinha outros interesses, não pelo Brasil, Mandetta e toda essa galera aí, né? Então, e agora ele conseguiu ajeitar, e vocês veem que a coisa realmente está andando, né? A gente fala do papel também das mulheres na política. Olha a Damares, né, no ministério dela que ela tem feito, a Tereza Cristina, enfim. Então, a política precisa de pessoas assim, Depois eu quero realmente. dar um break news rapidinho. Oi? Eu só quero falar uma coisa só, para não esquecer. Quando a gente fala em político honesto, em trabalho honesto, em escolher pessoas honestas, abraço, Mel, beijo. Eu vou dar Oi, só Mel. uma notícia, tá? Só uma notícia aqui, Mônica, só porque o pessoal vai ficar feliz. Uma notícia boa para vocês. O Sedex brasileiro, sabe o Sedex que a gente manda do correio? Então, ele sofreu uma diminuição de preço, tá, gente? Em 426 cidades, eu não sei, provavelmente o estado de São Paulo deve ser um dos beneficiados. Por quê? A nova gestão, obviamente, né, para ter um general lá,
E em 2020 ele teve um lucro de R$ 1 bilhão. E em 2021, chutem quanto foi o lucro do Correio ano passado? Não 3 faça a bilhões. mínima. 3 bilhões. Tá, Mas então, não tem que diminuir o preço, sim. Diminui aí que tá caro o frete. Pode diminuir. então graças a essa política, né, caiu o valor do Sedex em 426 cidades do Brasil. Parabéns para o presidente, parabéns para o presidente dos Correios. E aí tem uma galera aí que não está querendo privatizar, né? Você já sabe por quê, né? Ah, entrou na agenda lá do. Deixa eu só falar um negócio rapidinho, né? Ontem a Gazela Saltitante estava comemorando que o Tribunal de Haia tinha confirmado o recebimento do relatório da Covid lá, né? Mas eles recebem mesmo. Como é que ele vai falar sim ou não se ele não receber o documento? E olhar o que está escrito lá, ver se compete ao tribunal ou não. Hoje já saiu. Então, assim, aquele meme, né? Início de um sonho, 11h59, deu tudo errado. O Tribunal de Haia diz que denúncias sobre Covid estão fora da jurisdição. Corte Internacional confirma que recebeu o relatório final da CPI, documento pedindo indiciamento, mas não é nada a ver com ele. Pelo menos o tribunal recebeu, né? Dura a carta voltar, porque o remetente não recebe, né? Mas esse meme é muito bom, né? O início de um sonho, o tribunal, eles ficaram tudo comemorando que recebeu. Quem é ingênuo não entende um negócio desse, tem que receber, né? Faz parte, você protocola o que você quiser. Ele aceita, ele recebe, olha e fala, assista o arquivo. Deu tudo errado. Então, pode comemorar, esse povo é patético. Graças a Deus, gente, essa oposição é muito ruim, cara. Eles são muito ruins. Pode olhar, nada tem base, nada tem sustentação. Quando você para analisar, é ridículo, cara. Não para em pé nada desse povo. Deus é bom demais. Ô, Everton, acho que você queria continuar aí nesse parâmetro, aí você falando. Não, só agradecer ao pessoal aqui, MS, né, que mandou aí um abraço. A Mel mandou um abraço aqui para a TV Acessória também. A Mel, obrigado, Mel, por participar. O Stanislau Vilas Boas, obrigado pela participação aí. O Luiz Leite, boa noite, obrigado. Ele colocou aqui, compartilhe, curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigado. E também a TV Acessória mandou, que honra, a senhorita Mel me respondendo, oh, que legal vocês interagindo aí. Bom, a gente, né, tocando nesse assunto sobre esse pessoal ruim, né, da esquerda aí, e a gente precisa ocupar espaço, né? O presidente Bolsonaro vai indicar várias pessoas aí para poder se elegerem, né? Eu estava até citando lá atrás que, no caso, o presidente, quando ele foi eleito, ele não tinha uma base ali para poder trabalhar. Então, eu creio que com esse ano ele vai conseguir indicar muito mais pessoas, vai conseguir eleger bastante pessoas dentro do Congresso, principalmente também no Senado, né? O Senado é uma coisa que a gente precisa renovar. É uma pena que esse ano é 1/3 só, né? Já pensou se fossem 2/3, né? Se fosse ao contrário, seria muito bom, né? Mas, assim, a gente conseguindo colocar lá pelo menos 15 senadores bons lá já está ótimo, e os governadores dos estados, né? Então, alô, pessoal de cada estado aí, né? Vamos votar nas pessoas indicadas pelo presidente, né? Pessoas que estão ali ao lado dele, porque se esse primeiro mandato foi bom, né? Imaginem um segundo mandato com o presidente tendo uma base política de apoio de verdade, né? Então, assim, tem tudo para decolar, né? E aí, Eu acho. Pode falar, Everton. pode falar, Rose. Não, eu acho que só depende do povo. Na minha opinião, eu não vou dizer para vocês que o presidente está reeleito. Não, eu não posso afirmar isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, certo? A política, ela muda muito fácil. Mesmo porque a gente está enfrentando, assim, uma economia complicada, inflação, e para o pessoal da ponta da linha, realmente, para eles entenderem, é difícil. E é onde entra o nosso trabalho, é de explicar, de orientar.
Tem gente que no meio do caminho já se cansou, desistiu da luta, mas a gente tem que ir até o final, como disse a nossa, como é que é o Stanislau ali, ó, coragem, né? Tem que ter coragem, sim, e tem que se manter firme. E vou dizer para vocês, é Jair ou já era, nós não temos outra opção. É ele e acabou, e quem ele indicar e acabou. Não fiquem ouvindo os segundos e terceiros em redes sociais, não deem atenção para pessoas que vêm, que têm sei lá quantos mil seguidores, que ficam fazendo subentendidos com relação ao presidente da República, ou que aquele, a gente teve um caso muito emblemático com relação a São Paulo, né, que foi a indicação do ministro Tarcísio, não precisa nem comentar quem é, e já teve outra pessoa de fora que trabalha para o Banco Globalista, que todo mundo achava que era um bom ministro, e se estivesse realmente alinhado com o presidente, não estaria entrando na política para ser um opositor, né? Colocar como um candidato opositor tomando votos de um candidato que já é indicação e tem capacidade para ficar ali. Na minha opinião, nunca foi aliado e tem interesses que não sejam a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, vocês aí de São Paulo, sabe, converse com as pessoas, falem, expliquem e, acima de tudo, deem valor para os candidatos que o presidente indicar e observem, ouçam o que o presidente de vocês fala. Como o Everton fala, fonte primária. O resto é resto. Exatamente. Mônica, quer comentar algo? Não, eu queria já saber se vocês estão indo já para o encerramento ou não, porque minha cachorrinha está aqui rosnando que está com fome. Então, já vou para o encerramento aqui, eu só vou ler os dois últimos comentários, né? O Stanislau aqui, ó. Dizem, né, que religião e política não se discutem, né? Discutem sim. E não pode, né, esquecer da deputada Paula Del Monte, quanto a coragem, quanto conhecimento. E aqui também o Luiz Leite colocou. Vocês viram a live do presidente? Sim, a gente até, né, comentou sobre isso aqui, Luiz, né, que ele falou aqui. Adorei o comentário dele sobre as obras do governo, do condenado e ex-presidiário do dinheiro mandato para o exterior das obras inacabadas. Sim, né, inclusive o PT, né, ele fez muitas obras lá fora, né, e largou aqui no Brasil um cemitério de obras. Então, vou passar para vocês aí se despedirem. Vou passar primeiro para Mônica, depois para Rose. Vai lá, Mônica, se despeça aí, mande um abraço, pessoal. Ô, gente, obrigado aí por vir na live da live. Luiz, meu anjo, a gente faz uma live em cima da live do presidente. Obrigado por prestigiar todo mundo aí. A gente procura, deu umas falhadinhas aí, mas somos seres humanos, né? Acaba sempre acontecendo alguma coisinha. Quem quiser me achar, eu falo muito de política lá no Twitter, @MônicaMachado38. Pode ir lá, me seguir, eu sigo de volta, a gente vai compartilhando as coisas boas, né? E eu agradeço a participação aí, quem teve a paciência e nos deu a preferência aí para continuar informado. E muito obrigada, que Deus abençoe a todos, tá? Oi. Vai lá, Rose. Quero agradecer aí, obrigado, Mônica, ocupei seu espaço, espero que eu não tenha passado vergonha. Desejar para vocês uma ótima noite, obrigado pela presença, obrigado, Luiz, por estar aí, ó, firme e forte. E só tenho que dizer para vocês, bora lá, que o tempo urge. É só isso, bora. Beleza, pessoal, muito obrigado, a presença de todos que participaram aí, o Luiz Leite, a Mel, o pessoal, o Stanislau, TV Acessória, a Fátima Plete também, que mandou uma mensagem lá em cima, MS também. Gente, muito obrigado. Vocês aí nos ajudam muito, né, na participação de vocês durante a live, vão trazendo temas aí pertinentes, porque nós fazemos anotações aqui das pautas, mas e muitas coisas também vocês vão lembrando. Eu acho muito legal essa participação. Confesso que eu gosto muito de fazer live,
e ter essa interação com vocês. Às vezes nem todos os comentários dá para ler, hoje chegaram bastante comentários aí. E agradecer mais uma vez, né, vocês, agradecer a Mônica, que sempre está na live da live, a Rose, que está participando hoje a primeira vez. Ontem nós também fizemos um vídeo muito interessante. Quem não assistiu, peço a vocês que deem uma olhada lá também, né? Então, sigam aí a Mônica no Twitter, Mônica Machado 38, né? No Twitter, né? Tem mais de 15 mil seguidores já, Mônica, parabéns, é isso aí, bem engajada. Dá uma força para mim lá, Mônica. É isso aí. É Rosimeire 7235. Exato. É facinho, arroba Rosimeire com S 7235. 7235, muito bom. Sigam elas aí nas redes sociais, muito engajadas, né? Estão sempre buscando informação, né? Para poder trazer para a gente aqui. Então, pessoal, foi muito bom, muito legal, e espero que na próxima aí possamos fazer mais vídeos aí para todo mundo. Então, obrigado a todos que participaram e vocês, meninas, aí, pelo trabalho. Parabéns. Gente, obrigado, tudo de bom e até a próxima. Valeu!